uma micose, um parasita, alguma coisa. Ele sempre diz, eu estou com uma lepra aqui. Não é aquela lepra, hanseníase, que realmente tinha muito na época e não tinha cura, hoje já tem. E essas pessoas com essas doenças que sabia-se que pegava ou suspeitava que pegava, podia ter a possibilidade de pegar, eram expulsos das aldeias, não tinha como tratar, eram expulsos das aldeias e botavam para fora. É um sistema que Moisés criou para as pessoas da aldeia todas não se contaminarem, todos não ficarem doentes. Moisés ensinou para os hebreus, depois chamados judeus, muitas leis de higiene. Muitas leis de higiene. Por exemplo, não tocar no morto. Quem é que vai tocar no morto sem saber hoje do que ele morreu? A gente pergunta logo, porque a gente já tem conhecimento da contaminação de um para o outro. Covid, todo mundo fica em casa, ninguém se contacta com os outros, porque o vírus é transmitido pela respiração, pela saliva, por alguma coisa. Então, para a gente evitar isso, só tem um jeito seguro: não falar com os outros. E para isso, ficar em casa, ficar recluso, às vezes dentro de um quarto, fechado, para não ter contato mais. Se sabia que estava, não ter contato mais. Se sobrevivesse, bem, se não, desencarnava. Como muitos e muitos desencarnaram. Hoje já se tem a vacina, que foi um produto feito pela inteligência humana, utilizando os conhecimentos anteriores e desenvolvendo conhecimentos novos para se chegar à vacina, à aplicação da vacina, e podermos hoje estar circulando no meio do pessoal se estivermos vacinados. O nosso risco, então, de morrer de Covid é muito pequeno. Só uma cepa nova que ainda não fomos vacinados pode nos tornar doentes. E se tivermos a doença, será uma doença leve. Então, se expulsava a pessoa, porque Moisés sabia que se ficasse dentro da aldeia, ia terminar muita gente adoecendo. Então, ele tinha que ser expulso, tinha que sacrificar a pessoa, botar a pessoa fora do convívio dos outros. E lá ele ia desenvolver a doença, piorar até morrer. Mas se ele ficasse bom, porque toda lepra não era hanseníase, podia por um motivo ou por outro ele se curar, ele voltava e se apresentava ao sacerdote. Para isso era preciso pagar. Ele não chegava de graça e se apresentava. Ele tinha que pagar algum dinheiro para o templo permitir que ele chegasse até aquele sacerdote. É porque aquele sacerdote sabia das coisas de Deus? Não, porque ser sacerdote também se estudava a medicina da época. Então, para ser um bom sacerdote, o cara tinha que saber todos os conhecimentos médicos, astronômicos, geológicos. Por isso Moisés sabia tanto andar no deserto, tirar água do deserto. Sabia de muitas coisas que ele aprendeu porque ele estava sendo se preparado para ser um faraó. E o faraó precisa saber disso tudo porque ele é o sacerdote maior da religião dele, lá no Egito Antigo. Moisés estava sendo preparado até que por as fatalidades matou um egípcio. E que a lei dizia, todo hebreu que matar um egípcio morre. E ele foi-se embora. Quando volta, ninguém fala mais nisso. Porque o faraó era irmão dele, irmão de criação. E o faraó não queria fazer isso. Então, a Bíblia não fala mais nessa morte que Moisés fez. Só Deus vai cobrar dele quando ele chega perto de Canaã, que Deus proíbe dele entrar, por ter matado uma pessoa, não um egípcio. Está lá escrito em Êxodos.
Então, mas isso é para a gente firmar a ideia de que acreditar e praticar aquilo que acredita, e se acredita nas leis de Deus, chega um ponto que você chega e diz: bom, se essa pessoa vai fazer tal coisa, eu nunca vi ela fazer, ela vai fazer de tal e tal caminho, vai seguir o caminho do bem. Então, sua fé já projeta o que aquela pessoa vai fazer. E mais ainda, as pessoas são volúveis, elas podem seguir um caminho ou seguir dependendo da sua vontade, dependendo do seu livre-arbítrio. As leis de Deus não. As leis de Deus são fixas, não se movem, são permanentes. Então, essas você, quando aprende, você sabe qual o caminho que aquela lei segue. Você sabe o que é que aquela lei vai chegar. Praticando aquela lei, você sabe o que você vai obter. Aí você passa a confiar e ter muito mais segurança na lei, que você chama lei de Deus, que foi o criador das leis, e ele não usa o livre-arbítrio para ora estar seguindo bem, ora estar seguindo mal, por ignorância, que quem descobre o caminho do bem não quer mais seguir o caminho do mal. Dá trabalho, dá sofrimento, dá dor. E Deus não está mais nesse nível. Porque é Ele que está agora criando as leis. Ele é que cria as leis. E as leis que Ele cria são todas leis perfeitas. Pelo menos para o nosso conhecimento, para o nosso grau de evolução, para o nosso grau de inteligência, todas as leis do universo são perfeitas.